Hashirama, o deus Shinobi, foi morto por uma doença ou alguém mais poderoso pode ter sido responsável por sua morte? Nos próximos minutos, vamos falar um pouco sobre algumas teorias que vão desde suas habilidades, que talvez possam ter sido o responsável pela sua morte, e até o envolvimento de um ser poderoso que pode ter se esbarrado com o primeiro Hokage. Então agora fique ligado até o final do vídeo e já comenta como você acha que o Hashirama foi de arrasta pra cima. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hashirama Senju, o ninja que ganhou o título de deus Shinobi, líder dos Senju, um dos clãs mais temidos ao lado do clã Uchiha. Hashirama teve um papel muito importante na formação da história, passando adiante a vontade do fogo, assim como o sistema ninja que hoje conhecemos. Ele é lembrado não só por seu poder, mas também pela incrível habilidade regenerativa, sem nem mesmo precisar usar selos de mão. Vale ressaltar que Hashirama era habilidoso com técnicas de selamento, já que ele era casado com Mito Uzumaki. Ele também era hábil com ferramentas ninjas, e de possuir uma incrível força bruta por conta do seu próprio modo sábio. Esse é apenas um pequeno resumo do que realmente foi o Hashirama, e a verdadeira razão de sua morte ainda pode ser um mistério, mas hoje vou te mostrar as melhores teorias que circulam pela fandom de Naruto, e no final vou te falar a minha opinião do que realmente pode ter acontecido com o Hashirama. Uma das teorias que chega mais próximo da possível morte de Hashirama tem relação com a sua habilidade única de regeneração. O próprio Madara disse que Hashirama tinha a capacidade de regenerar seus ferimentos em uma velocidade nunca vista antes. Se seguirmos a mesma lógica que torna a regeneração da criação um jutsu proibido, podemos entender que o estilo de regeneração do Hashirama funcionava de forma semelhante da Tsunade. No entanto, enquanto o Tsunade precisa do Byakugo para armazenar grandes quantidades de chakra e então acelerar a regeneração de suas células, Hashirama aparentemente possuía essa habilidade de forma natural, sem a necessidade de acumular chakra, e assim forçar a regeneração de suas células em alta velocidade. Além disso, a própria Tsunade chegou a afirmar que não poderia ficar utilizando sua técnica sem que isso acelerasse seu envelhecimento, deixando claro o preço alto a se pagar por utilizar essa técnica. Quando você força essa capacidade ao extremo, usando uma quantidade absurda de chakra para curar ferimentos de uma forma super rápida, as células se desgastam mais cedo do que o esperado. Falando de uma forma mais simples, ao abusar dessa divisão celular acelerada, o Hashirama pode ter encurtado a sua própria vida. Imagine só, cada batalha, cada ferida regenerada, contribuindo silenciosamente para o envelhecimento prematuro. E sobre esse envelhecimento prematuro, que pode ter sido a causa do Hashirama ter ido de arrasta pra cima, pode estar ligado à sua própria biologia. Para ficar mais fácil de explicar, vou usar o jutsu dos clones das sombras como exemplo para explicar a técnica de regeneração celular. Quanto mais clones você fizer, maior será o consumo de chakra. Ou seja, quanto mais suas células se dividem para reparar os danos, mais elas se encolhem, acelerando o processo de envelhecimento. Durante incontáveis batalhas, principalmente contra o Uchiha Madara, o Hashirama pode ter usado essa habilidade em excesso, chegando a um ponto crítico em que seu corpo simplesmente não aguentava mais. Isso pode significar que essa aceleração da divisão celular pode ter causado desde um envelhecimento precoce até condições semelhantes ao câncer, devido ao acúmulo de células danificadas. Agora uma curiosidade, rapaziada: como Madara viveu muito mais tempo que o Hashirama, isso significa que ele venceu aquele confronto final de uma forma indireta? Uma das teorias mais doidas é que o Kakuzu foi o responsável pela morte do Hashirama, e isso foi por ele ter conseguido sobreviver uma luta contra ele, porém ele não tinha força o suficiente para isso. Além disso, vale lembrar que o Kakuzu foi preso pela sua própria vila por ter falhado na missão de derrotar o Hashirama, e só depois disso que ele desenvolveu seu Kinjutsu de roubar corações. E se eu te disser que há também quem acredite que o Hashirama escolheu morrer por vontade própria, eu acho essa teoria boa, porque se formos pensar um pouco, o Hashirama era um verdadeiro pacifista. Na reunião dos 5 Kages, o Hashirama baixou a cabeça aos outros Kages porque queria a paz mundial. Para quem não sabe, o cara era tão foda que sozinho capturou todas as bijus. Após isso, ele dividiu as bijus de forma igual entre as nações, e mesmo assim, durante a primeira grande guerra ninja, as vilas estavam sedentas por mais poder e territórios. Mesmo com a divisão das bijus, as vilas podem ter achado que estavam em desvantagem por conta do poder do Hashirama. Então pode ser que ele tenha se oferecido como tributo em troca de haver uma paz. Para melhorar essa teoria, vou complementar com a minha opinião. Caso tenha sido algo relacionado a sacrifício, quem garante que ele não fez isso por amor? Até porque a Mito Uzumaki carregava consigo a raposa de 9 caudas, e como as nações sempre estavam em busca de mais poder, o Hashirama pode ter se sacrificado para protegê-la.
protegê-la. Vale lembrar que já vimos um sacrifício assim no anime, que foi quando o pai de Neji se entregou por amor do seu irmão e também para evitar uma guerra. Agora, para quem não acredita que o Hashirama tenha ido de arrasta por sacrifício, ou suas células que falharam, quem sabe alguém poderoso tenha aparecido. Na época dos reinos combatentes, o único capaz de enfrentar Hashirama foi o Uchiha Madara, mas você já pensou que talvez os próprios Otsutsuki tenha se esbarrado com o primeiro Hokage? Pode ser que algum membro dessa raça misteriosa, em uma busca por Ishiki e Kaguya, tenha se deparado com o Hashirama e de alguma forma desempenhado um papel decisivo em sua morte. Eu sei que essa teoria pode ser considerada um absurdo, mas acredito que ela seja boa, até porque um personagem tão roubado assim, que o próprio autor não soube definir como foi seu fim, deixando aberto para nós fãs teorizarem sobre o assunto. Para resumir, pessoal, tem outra teoria que pode ser mais simples. O cara era tão apelão que tiveram que dar um fim nele para que pudessem desenrolar a história, pois ele não era o personagem principal. Afinal, se Hashirama estivesse vivo, ele seria capaz de impedir inúmeras tragédias e manter a paz no mundo. Assim, a morte dele seria, na verdade, uma escolha narrativa, uma espécie de sacrifício para que a saga pudesse evoluir e permitir o surgimento de novos protagonistas. Independente de qual teoria você mais se identifica, o fato é que Hashirama deixou um legado imensurável. Ele não só revolucionou o modo de pensar sobre o poder e regeneração, mas também implementou medidas que até hoje mudam o equilíbrio entre as vilas, como a famosa divisão das bijus. Essa estratégia pensada para distribuir o poder de forma justa acabou por criar um novo cenário de desafios, já que mesmo dividindo elas, o poder de cada vila ficou desproporcional. Se o Hashirama continuasse vivo, quem sabe quantos conflitos ele teria evitado com a sua presença pacificadora. O mistério da morte não é apenas uma questão biológica ou narrativa. Ele abre um debate sobre os limites da força, o custo de se viver no auge do poder e até mesmo sobre as escolhas que definem o rumo de uma história. Será que ele realmente pagou um preço alto por sua habilidade regenerativa? Ou a própria vontade de mudar o curso da narrativa fez com que seu fim fosse decidido lá nos bastidores pelo autor? Talvez ele tenha se sacrificado voluntariamente por amor, ou até mesmo enfrentado um inimigo desconhecido como um dos temidos Otsutsuki. Cada teoria tem seus pontos fortes, e é justamente essa diversidade de ideias que torna a fandom de Naruto tão apaixonante e cheia de debates acalorados. Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Se você curtiu essa análise e quer se aprofundar ainda mais nesses mistérios, te convido a se inscrever no canal para fazer parte dessa nossa comunidade insana de Naruto. E não se esqueça de deixar o seu like e comentar quais outras teorias você quer ver por aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, e agora está aparecendo outros vídeos que você vai curtir daqui do canal. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.